Paz do Senhor para todos os meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, mais um vídeo, para estarmos nos alimentando da palavra do Senhor, como a gente faz todos os domingos. Domingo passado eu não gravei, não deu, mas estamos aqui hoje. O importante é estarmos sempre em constância falando da palavra do Senhor, não é verdade? Então, vamos orar para que o Senhor nos abençoe e nossos corações estejam receptivos para estarmos recebendo o alimento da alma. Querido Pai, eterno Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que há, meu Pai. Nesse momento, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, clamando, meu Pai, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu perdão, a Tua direção nas nossas vidas. Não sei o que meus irmãos estão passando, Senhor, mas sei que o Senhor é a única solução. Seja Ele, Senhor, na área financeira, entre com providência, Senhor. Seja Ele, Senhor, na área da saúde, entra com providência, Senhor. Sejam eles na área sentimental, Senhor, entra com providência, pois só o Senhor tem a solução, Senhor, para todos os problemas. E principalmente para aqueles que a gente não pode resolver, que somente o Senhor com teu poder, meu Pai, consegue trazer a solução para nossas vidas. Abençoa, meu Pai, cada família, cada irmão, cada pessoa que vai ver esse vídeo, meu Pai, que essas palavras, Senhor, que vai ser falada agora, que vai ser pregada, que não seja de mim, meu Pai, mas de Ti, meu Pai. Usa-me, Senhor. Usa-me através de mim, meu Pai. Fala com essas pessoas, Senhor. Para que, Senhor, elas venham, meu Pai, a Te ouvir, Senhor. Para que elas venham entregar as suas vidas para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Como é bom nos alimentarmos da palavra do Senhor. Como é bom estarmos diante da presença do Senhor nas nossas vidas, pois sem Ele não somos nada. O que é o homem sem o seu Criador? Não somos nada. Por isso que temos que estar atentos ao que o Deus fala nas nossas vidas, através da palavra, através de outras pessoas que são cristãs, que são crentes. Deus usa a palavra, usa pessoas para estar falando com a gente. É só a gente prestar atenção e não nos desviarmos com coisas que não trazem benefício às nossas vidas. Vamos ouvir a palavra. A palavra hoje está em Isaías 41, a partir do versículo 10, que é uma passagem linda, uma passagem da Bíblia onde Deus pede que Israel tenha confiança em seu Deus, que Deus está aqui para fortalecê-lo, para protegê-lo. E diz a partir de não temas, porque eu sou contigo. Não esmoreças, porque eu sou teu Deus. Eu te dou vigor, sim, eu te ajudarei, e sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Eis que todos os que se iram contra ti serão envergonhados e confundidos. Serão como nada, e perecerão os que contendem contigo. Buscarão aos que têm contenda contigo, e não os achará. Serão como nada, e aqueles que guerreiam contra ti, como coisas que não existem. Porque eu, Senhor teu Deus, sou quem te sustento pela mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas. E vós, os que poucos de Israel, eu sou teu socorro, disse o Senhor, o Santo de Israel, o teu Redentor. E eis que farei de ti um trilho novo, de dentes afiados. Trilhará os montes e os moerá, e as colinas tu reduzirá a pá. Tu os ventilará e os levará o vento, e o redemoinho, e os espalhará.
mas tu se regozijarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Que Deus de Israel naquela época, nesse momento, estava passando por muitas atribulações, né? Com inimigos assediando eles, então eles estavam muito apavorados. Então Deus diz aqui para eles não temer, não ter medo, porque Ele estava com eles. Essa passagem aqui está falando naquele momento, serve para aquele momento que o povo de Israel está passando. Mas todas as passagens da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo, que foram escritas em épocas diferentes, se aplica à nossa vida hoje, porque a Bíblia ela é viva, uma palavra viva e ela se renova a cada dia. Então tudo que está na Bíblia se aplicou naquele momento, foi usado naquele momento para o povo de Israel, e hoje, nós os cristãos de hoje atuais, se aplica a nossas vidas também. Então, a gente tem que estudar a palavra e tirar versículos, tirar passagens da Bíblia, onde a gente tem que aplicar na nossa vida. A gente tem que viver o dia a dia, o que o Senhor está falando aqui, né? Como Ele está dando exemplo. Então, na primeira passagem, não temos. Então, quem tem o Senhor Jesus, quem tem Deus no coração, quem tem fé, a gente não deve temer nada. Sei que na vida da gente tem momentos onde coisas estão acontecendo que a gente tem medo, a gente tem medo de ficar desempregado, a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo que um filho adoeça. Claro que a gente tem medo, né? Mas quando a gente tem o Senhor, mesmo a gente com medo, a gente não retrocede, não volta atrás. A gente enfrenta o medo e segue o caminho. Quem é que não tem medo, né? O medo é algo natural que já nasce com o ser humano, para que a pessoa fique esperta. Mas quando a gente tem o Senhor Jesus, a gente tem certeza que aquele caminho que a gente está trilhando, estando de acordo com a vontade dele, mesmo a gente com medo, a gente tem que ir, vá com medo, mas vá. Não deixe de fazer as coisas do Senhor, não deixe que o medo te trave, não só nas coisas do Senhor, mas como na tua vida, como um todo, né? Como um todo, às vezes a pessoa tem medo de mudar de cidade, tem medo de mudar de estado, tem medo de mudar de emprego. É um medo natural que é do ser humano. Agora, se a gente deixar o medo dominar a gente não faz nada. É isso que o inimigo quer, que a gente tenha medo e não faça aquilo que o Senhor, principalmente a vontade de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. A gente tem medo assim, quando vai pregar pela primeira vez, você olha aquela. Tem pessoas que naturalmente já são espontâneas, né? Então não tem esse problema, mas tem outros que para falar em público é um pouco difícil, mas quando você é para as coisas de Deus, você tem que enfrentar o medo e Ele te capacita para falar aquilo que o povo precisa ouvir. Então a pessoa não deve ter medo quando é para fazer as coisas do Senhor, né? E continuando, não temas, porque eu estou contigo. O Senhor sempre vai estar com a gente. Se a gente não desprezarmos, não trocarmos eles por outras coisas, se a gente o buscarmos e botarmos ele em primeiro lugar nos nossos projetos, nas nossas vidas, ele sempre vai estar com a gente. A gente nunca vai estar sozinho. A gente vai lutar, mas quando nossas forças não aguentar mais, aí é que ele entra em ação. Né? Quando uma pessoa tem uma perda grande, a gente pensa que vai morrer, né? De tanta dor que a gente passa por a perca de um pai, de uma mãe, de um filho. Então são dores assim que dói na alma, dói fisicamente e na alma também. Então é nessa hora que o Senhor entra em ação nas nossas vidas. Porque só Ele pode suprir as nossas necessidades, seja elas quais forem, né? Principalmente nas perdas. Ele nos dá a força, Ele está com a gente para nos sustentar. E às vezes a gente diz, aonde eu tirei força para fazer isso?
Você tirou de Cristo que ele te tirou. Né? Cristo, quando estava pregado naquela cruz, a força dele mesmo, fisicamente ele debilitado, com dores terríveis que a gente nem imagina o que ele passou. Né? Mas Deus estava sustentando ele até o fim. E continuando, não temas, porque eu estou contigo, não esmoreças, porque eu sou teu Deus. Então, não vamos colocar a nossa força, nossa confiança em outras pessoas, em homens, porque devemos colocar nossa confiança principalmente no Senhor Jesus, em tudo que a gente for fazer. Porque a própria palavra está dizendo aqui, ó, não esmoreças, não perca seu ânimo, porque eu sou seu Deus. E se eu sou seu Deus, eu posso fazer tudo em sua vida. É só você querer, é só você buscar. É só você botar Deus, Senhor, como prioridade em sua vida em tudo. As pessoas às vezes trocam o Senhor por coisas banais. As pessoas às vezes colocam um ídolo, um cantor, no caso dos evangélicos, um cantor evangélico, substitui Jesus por eles, com aquelas adorações. As pessoas buscam tirar foto com aquele artista, com aquele cantor evangélico, o povo do mundo com aqueles cantores mundanos. E tem pessoas que ficam em fila durante a semana esperando para comprar ingresso. Pessoas que choram, eu acho um absurdo isso. Se fosse para ir num culto, ou se Jesus voltasse, estivesse num campo de futebol para todo mundo ir ver ele, ninguém ia ficar, tenho certeza que a maioria não ia ficar uma semana acampado para ir ver Jesus, a não ser aqueles que o amam de verdade. Então eu acho um absurdo, as pessoas estão trocando o Senhor por outras pessoas, substituindo o lugar de Jesus por cantores, por objetos, né, como casa, carros, dinheiro. Estão substituindo Jesus até por própria família, no caso, mães botam filhos acima de Jesus, pai bota filhos, bota esposas acima de Jesus, bota os próprios pais, né, e filhos botam os próprios pais acima do Senhor. O Senhor tem que vir em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Primeiro Jesus, primeiro Deus nas nossas vidas. Hein? Primeiro, abaixo de Deus está a nossa esposa. Depois as outros, depois os filhos, depois os outros familiares, mas as pessoas não sabem fazer essa divisão. Né? Então troca o Senhor por qualquer coisa. E isso entristece muito ele, porque ele quer fazer por nós coisas que a gente não tá, nem imagina que está ao nosso alcance, mas a gente trava o Senhor Jesus, a gente limita a ação dele nas nossas vidas com descrença, ou se não colocando coisas no lugar dele. A própria palavra diz, você não recebe porque você pede mal. Às vezes as pessoas ficam pedindo bens materiais. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero... É claro que isso é bom, mas isso é consequência de uma obediência que você vai ter com a vida cristã. A própria palavra diz, buscar primeiro o reino e a justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Deixa o objeto para o último caso. Jesus sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Não precisamos pedir, a gente pede como um filho pede um pai, um doce, qualquer coisa, né? O pai já sabe o que ele quer. Assim como Deus sabe de tudo que a gente precisa antes mesmo que a gente peça. Mas Ele quer que nós peçamos, porque como um filho pede o pai. Não é verdade? Então, vamos parar de substituir Jesus por coisas. Jesus tem que ser o objetivo das nossas vidas central.
Não podemos estar substituindo ou tendo outras coisas e deixando ele de lado. As outras coisas vêm depois. E ele sabe disso antes que a gente peça. Né? E continuando aqui. Eu te dou vigor. Eu te dou vigor. Sim, eu te ajudarei e sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. É Deus que te dá força. É Deus que nos dá força todo dia para acordarmos, para irmos trabalhar, para enfrentarmos o dia a dia, para convivermos com outras pessoas, que é difícil conviver com outras pessoas, com pessoas que pensam diferentes, principalmente para o cristão, né? Conviver com pessoas que ainda não conhecem a palavra ou não querem, que a maioria conhece, mas não querem saber de Jesus. Então, para um cristão conviver com essas pessoas é difícil, é muito difícil, mas Deus nos dá vigor, Deus nos dá força, Ele nos sustenta para podermos estar suportando uns aos outros, não é verdade? Porque a gente veio aqui na Terra, Deus nos colocou aqui, nos deu essa missão para sermos diferentes, para sermos o sal dessa terra. Então nossa vida tem que ser diferenciada. O povo, as pessoas têm que ver em nós o reflexo de Cristo. A gente tem que ser referência de coisas boas. Quando o crente ele tem uma vida pautada na palavra do Senhor, onde Jesus é o centro da sua vida, a maioria das pessoas usa o crente assim como referência. Como referência, vai fazer uma referência assim, de honestidade, no caso assim, tá? Não conversa. Pai, você tem que ser assim, honesto como um irmão tal, o crente tal ali, ó. Aí, com uma referência a respeito, né? No caso de respeitar as pessoas. Sempre o crente é usado como referência. O crente verdadeiro, é claro. Como às vezes outro lado de respeito a uma mulher, aí o outro repreende ele e diz, rapaz, você tem. Por que não faz com um irmão tal? Olha o comportamento dele. Então nós cristãos, nós que servimos ao Senhor, estamos sendo julgados pelos outros, pelo mundo o tempo todo. Quando qualquer pessoa que não é cristão comete um erro, seja lá qual for, pouco é notado. Mas quando um crente erra, misericórdia, ele é atacado, ele é apontado, porque ele é referência de Cristo. Ele é referência das pessoas, porque tem uma vida pautada no Senhor Jesus. Então as pessoas esperam que os crentes não errem. Mas nós, apesar de sermos cristãos, estamos servindo ao Senhor, a gente está aqui na terra ainda, a gente é homem, a gente está sujeito ao pecado. Né? Então não tem, é impossível viver na terra sem errar, não tem como, mas só a diferença de nós para os outros é porque a gente comete erros, mas a gente vai para os pés de Jesus, nos humilhar e pedir perdão, diferente dos outros que cometem esses erros, esses delitos, e acham que não cometeram nada, né? Então eles têm um conceito muito errado. Então a gente somos usados com referência o tempo todo, por isso que o cristão ele tem que estar se policiando o tempo todo para sermos exemplo para os outros. Foi assim que Jesus deixou exemplo para nós, né? Ele deixou exemplo de tudo, exemplo de honestidade, exemplo de humildade. Ele lavou os pés do quem? O maior exemplo de humildade que o Senhor deu foi lavar os pés dos seus servos. Ali ele mostrou ali para os apóstolos que a gente não é nada. Que a gente não é nada se a gente não tiver humildade no coração. E ele, como Senhor e Mestre, ele mostrou para os apóstolos e deixou isso como herança para nós hoje. Estamos praticando também. Sei que é difícil estar convivendo em sociedade, no mundo atual como a gente está. Já era difícil há anos atrás, onde as pessoas tinham respeito pelas outras, mas atualmente está sendo quase insuportável.
conviver em sociedade, mas a missão do crente é fazer diferença, é estar aqui para fazer diferença, não é verdade? E continuando. E eis que todos os que se iram contra ti serão envergonhados e confundidos. Todo aquele ali que se ira contra um crente, que fala mal, serão confundidos e envergonhados, porque o Senhor não deixa que ninguém escarneça aqueles que o servem. Não é verdade? Então, meus irmãos, vamos nos atentar mais à palavra do Senhor. E tudo que a gente precisa está aqui na Bíblia. Não se precisar de fortalecimento, é só ir na Bíblia aqui. E o Senhor vai estar te fortalecendo. Ou na palavra, Ele enviará alguém que vai falar algo que você precisa ouvir. Que vai falar algo para fortalecer o teu coração. Então, quando estiver passando por luta, por batalha, seja ela qual for, entrega na mão do Senhor. E Ele vai enviar um servo, Ele vai criar uma situação, um meio para te ajudar. Para tu ouvir uma palavra, para tu se fortalecer. Se a pessoa precisar de outras coisas além de fortalecimento espiritual, de força, for material, Ele vai enviar alguém para te suprir. Porque Ele é Deus. Ele não deixa seus filhos na mão jamais. Então tenha fé, tenha força, acredite no Senhor Jesus. Entrega a tua vida para Ele. Não deixe que o tempo passe e a vida passe por você e você não o conheça, não tenha uma intimidade com o Senhor, porque a única coisa de precioso que existe na nossa vida é a salvação. É a única coisa que a gente tem que botar como objetivo na nossa vida, é a nossa salvação. E se pudermos ajudarmos, estamos pregando, estamos buscando, trazendo pessoas para perto da gente, para que a gente não pode salvar, mas a gente pode instruir para que a pessoa siga o caminho certo. Não é verdade? Então, meus amigos, eu agradeço por quem estiver assistindo esse vídeo, que Deus abençoe as suas vidas e traga paz, alegria, conforto e te abençoe bastante. Compartilhe esse vídeo para alguém que está precisando. Deixe o seu like aí se você quiser. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Em nome dele, em nome do Senhor Jesus. Amém.